Daqui a pouco a gente começa, é, já vamos começar a aula porque já está na hora. Talvez esperar mais alguns segundos o pessoal entrar. Se alguém tiver algum problema, só levanta a mão e daí se eu tiver distraído, eu vou tentar prestar atenção, mas é que tem muita coisa acontecendo aqui, então vamos ver se vai dar certo ou não. Mas levanta a mão e daí eu paro, a gente resolve o problema na hora. Bom, esse curso que eu estou dando, né, foi uma iniciativa minha, assim, de querer ensinar para as pessoas do laboratório, porque eu acho que é uma ferramenta, o R, né, e outras linguagens de programação são ferramentas muito úteis para o ambiente do laboratório, para o ambiente de pesquisa e para o ambiente industrial também, né, se alguém for ir trabalhar numa empresa onde exista um certo tipo de decisão tomada através de dados, é interessante que exista pelo menos um mínimo de conhecimento em relação à estrutura de dados, transformação, manipulação, análise. Então, foi uma iniciativa que eu tomei para tentar introduzir um pouco esses temas no laboratório, né, eu que eu estou participando, que eu estou trabalhando, que é o Biopol ali da UFPR. Então, esse é o objetivo, é mostrar essas ferramentas mais simples, mostrar algumas coisas tá alguém reclamando que o volume está meio baixo. Então, vou tentar consertar aqui. Então, tentar introduzir essas tecnologias no ambiente da universidade, no ambiente do laboratório, para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, tenham um pouco mais de fluência, né? Então, o curso não vai ser, não é um curso que eu vou ensinar a programar, não é um curso que vocês vão sair sabendo programar coisas. Então, é um curso para entender como que funciona o R, né, o básico de como que funciona, como fazer gráficos, como fazer algumas análises estatísticas. Não vou me aprofundar muito nas análises estatísticas também, porque eu não sou estatístico, não conheço muito, mas eu estou estudando e estou montando material para não falar nada de errado. Mas então, falando do meu passado, eu sou farmacêutico, tem muitas pessoas que não me conhecem aqui, mas eu sou farmacêutico, sou mestre em ciências farmacêuticas e aprendi R sozinho. Então, fui completamente autodidata, não fiz nenhum curso formal assim. Assisti muito tutorial no YouTube, fiz alguns cursos online e li bastante coisa já, mas não tenho uma formação, não tenho uma educação formal. Mas eu acho que com o que eu sei, o que eu vou conseguir passar para vocês, a gente vai conseguir desenvolver algumas coisas, alguns conceitos, algumas visualizações de dados que sejam bem interessantes, tá? Então, acho que está todo mundo já vendo os slides, né? Então, essa primeira aula a gente vai fazer a instalação e introdução. E só um segundo. Ok. Então, assim, nessa primeira aula a gente vai instalar. Isso pode ter alguns probleminhas na instalação. Então, por isso a gente vai fazer tudo junto, tá bom? Mas, a princípio, por que que eu vou usar o R? Quais são as vantagens de usar o R versus algum programa de gráficos como Origin, ou Prism, ou SigmaPlot? Quais são as vantagens? E outros programas em cima do estatística, em cima de outros programas de análise estatística. Bom, a primeira é que é de graça, né? Então você não tem que pagar por ele, você nunca vai ter que pagar por ele, porque ele é de graça e ele é open source também. O R também é muito utilizado no meio acadêmico, não só nas áreas de exatas, mas na área da farmácia, da biologia. Ele é bem utilizado, bastante utilizado. Ele é open source, que significa que qualquer pessoa pode fazer modificações e extensões. Inclusive, se você um dia chegar no nível que você queira fazer uma extensão para R, você vai conseguir fazer essa extensão que vai adicionar funcionalidades ao R.
as análises podem ser revisadas e os erros corrigidos facilmente. Por que isso é uma vantagem? Porque é mais fácil das pessoas, de terceiros, encontrarem erros, né? Então, por exemplo, num software como o Estatística, que você vai fazer uma análise estatística, aí você tem que ir lá e clicar no menu tal, depois você tem que clicar na opção tal, marcar caixas tal, tal e tal para fazer uma análise. Isso é pouco reprodutível, né? Muito difícil você reproduzir exatamente os mesmos passos todas as vezes que você for fazer uma análise parecida. Enquanto que no R, como ele é uma linguagem de programação focada em estatística, você vai listar todos os comandos, todas as operações que você vai fazer em cima dos dados. Isso vai ficar escrito num arquivo de texto, e esse arquivo de texto é passível de ser revisado por outras pessoas. Então, se você fizer um bom trabalho e documentar, né, e descrever tudo que você está fazendo nesse arquivo de texto, vai ser muito mais fácil para um revisor identificar falhas ou identificar problemas nas análises que foram feitas. E vai ser muito mais fácil de corrigir também, porque você não vai ter que refazer os seus passos daquela parte de ficar clicando em menus e etc. Então tem essa vantagem aí. Que mais de vantagem? Bom, uma coisa que eu vou introduzir mais no final do curso é o R Markdown. O que é o R Markdown? Tem várias pessoas que têm interesse em aprender LaTeX também, né? Mas como a maioria quis aprender o R e não todos fizeram, não todos demonstraram interesse no R, quiseram aprender LaTeX, então eu vou separar um pouco de tempo no final dessa aula para fazer uma introdução ao LaTeX, mas eu dizer um pouco do assunto. O que é esse R Markdown? O R Markdown ele é uma forma de você escrever documentos, relatórios, teses, artigos, etc., tudo dentro de um arquivo específico dentro do R. Né? Você escreve esse documento e depois você gera um relatório em PDF, gera um relatório em HTML, gera um relatório em Word, até dá para usar Word. Então, isso impede, né, elimina uma das etapas que é aquela de você copiar um gráfico do Estatística, do Origin, do Sigmaplot para o Word, ou copiar uma tabela para o Word. Né, ficar com Ctrl+C, Ctrl+V, vários celos, várias linhas, várias colunas desses outros softwares para o Word. Então, se você realmente quiser aprender a usar R Markdown, você consegue fazer tudo isso sem ter que ficar copiando dados e o que previne que erros sejam cometidos. Certo? O que mais tem de vantagem? Bom, acho que por enquanto essas são as vantagens. Agora a gente vai falar um pouco das desvantagens. E quais que são elas, né? Bom, a primeira dela é que a curva de aprendizado pode ser íngreme. Então, não é uma habilidade que você vai desenvolver super rápido e pode ser um pouco frustrante no começo, porque leva um pouco mais de tempo para você começar a entender como que as coisas funcionam e, infelizmente, tem que memorizar algumas coisas. Né? Que a gente vai ver que existem algumas coisas que são bem básicas, bem simples, que precisam ser memorizadas. Não tem como fugir disso, né? Então, assim, tudo, ou grande maioria, é feito na linha de comando. Que é a linha de comando? É você digitar o comando que você quer e apertar Enter e esperar um resultado. Então, quase tudo é feito dessa forma. E o domínio de inglês é quase que um pré-requisito. Por quê? Bom, porque praticamente toda a documentação do R está escrita em inglês, tem traduções já, mas é tudo em inglês praticamente. As extensões do R também estão todas documentadas em inglês. Eu falo extensões agora, mas o termo oficial, o termo mais correto seriam bibliotecas. Na terceira aula a gente vai chegar lá. Então, a documentação do R, sim, das extensões estão em inglês. Quando você for procurar como resolver algum problema, você vai ter que procurar provavelmente um site que esteja escrito em inglês, onde as respostas vão estar escritas em inglês. Então, assim, se você não tem muita proficiência no inglês, pode ser um pouco mais difícil. Não é impossível. Existem muitos fóruns em português também, mas é um fator que pode dificultar um pouco o aprendizado, certo? Bom, então, se chega de introdução, a gente vai aprendendo as coisas ao longo do tempo, assim. A princípio, eu gostaria que todo mundo participasse da aula pelo Teams, porque
é para ser mais interativo, assim, né? A intenção é que seja mais interativo. Eu vou dar alguns, não vou dizer exercícios, mas eu vou escrever algumas coisas, né? Eu vou mostrar para vocês. Só que eu gostaria que ao mesmo tempo que eu vou escrevendo, vocês também escrevessem para já ir fixando, porque uma coisa de programação em geral é que você tem que praticar para aprender, né? Tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever, e daí só depois de você escrever centenas de linhas você vai começar a internalizar e vai começar a fluir mais facilmente, certo? Então vamos para a instalação. Eu botei o link na apresentação aqui e deixa eu mostrar a tela. Então eu tô com o link aqui. Para quem não abriu o e-mail, eu vou botar o link aqui na conversa do Teams. Cadê a conversa? Aqui. Opa. Então, aqui o link está ali se vocês abrirem a conversa do Microsoft Teams, eu botei o link ali. Botei o link do R e o link do R Studio. Eu estou com uma versão antiga do R, então eu vou atualizar agora com vocês. Então, se der algum problema para mim, talvez dê problema para vocês também. Então, por isso que eu quero fazer tudo isso junto. Mas quem não instalou ainda, vamos começar instalando o R. Então, nessa página aqui, tá todo mundo vendo a página, imagina, né? Tá. Então aqui, download R para Windows, Mac ou Linux, eu não sei qual plataforma que vocês têm, mas bem simples. Então, download para Windows, ter que instale R pela primeira vez. Ok. E daí download R 4.0.2, certo? Eu acho que eu até já baixei, mas eu vou baixar de volta só para ter fácil aqui. Ok, baixou. Vamos abrir então. Então, deixa eu até fechar o RStudio aqui, senão pode estar dando um problema. Eita, fechou tudo. Tá. Isso é um probleminha, só um segundo. Ok, a aula abriu. Ok. Ok, tá. Então, deixa eu abrir os downloads de volta. Se vocês instalaram já, desculpa, mas eu vou fazer isso para garantir que tá todo mundo no mesmo lugar. Então, instalar. Ok. Tá. Eu vou escolher inglês, tá bom? Porque dessa forma eu garanto que todas as mensagens de erro vão aparecer em inglês também. E quando eu for precisar de alguma coisa na internet, é muito mais fácil eu achar uma resposta usando a mensagem de erro em inglês do que em português, né? Então vou instalar em inglês. Tá tudo aparecendo no meu outro monitor aqui. Mas basicamente vai em Next. Daí você instala onde você preferir, mas tenta usar esse mesmo caminho que ele dá, esse mesmo local. Porque depois, quando o RStudio for instalado, ele vai procurar nessa pasta aqui, tá? Então, assim, não tem motivo para instalar o 32-bit, mas se quiser instalar, instala, tá bom? Message Translation são as traduções das mensagens de erro, as mensagens de aviso, etc. Pode instalar também. Bom, eu vou aceitar os defaults, tá bom? Setup, tá. Basicamente é só apertar Next. E daí, se quiser criar um atalho, etc. Ok, Next. Tá, vai instalar. Esperar um pouquinho agora. Tá. Basicamente é isso. Não deu nenhum problema por enquanto, tá? Então o que você pode fazer para testar? Tem o teclado, tem aquele Start, né? O botão de Start. Você aperta o Start e digita cmd.exe. Vai abrir a linha de comando do Windows, que é essa tela preta aqui, que todo mundo
parece que tem um pouco de medo. E daí você digita r.exe e ele deve funcionar. Tá. Para mim, ele está na versão antiga ainda, que está na versão 3.6.3. Tá? Se alguém tiver algum problema com essa etapa, levanta a mão. Se não aparecer nada aqui, não deve. Se aparecer, ótimo. Se não aparecer nada, tá. A Gabriela levantou a mão. Pode falar, Gabriela. Se você quiser. Tá, Tá, então, então, a pergunta da Gabriela foi como abrir a tela preta, né? Então, no teclado tem aquele botãozinho com o símbolo do Windows, né? Geralmente tem. Ou você vai ali no menu iniciar, etc, e digita cmd.exe, .exe, né? Certo, deixa eu ver se tem mais alguma pessoa. Tá. Eu vou presumir que deu certo para todo mundo, ou se apareceu alguma coisa, ou se não apareceu nada, mas eu vou continuar, tá bom? Então, se você apertar r.exe, ele deve aparecer isso aqui, R versão blá 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 blá. Esse aqui é o console do R. Tudo que for feito, tudo que você for fazer no R, ele vai passar por um console e vai executar, certo? Então, assim, qual que é a primeira funcionalidade? Qual que é a primeira funcionalidade de qualquer linguagem de programação? Eles funcionam como calculadoras, né? Então, se eu digitar o +1, apertar Enter, a resposta vai ser 2. Esse 1zinho aqui, ele só indica que é a primeira linha da saída, tá bom? Então, deixa eu limpar aqui. Para limpar, você digita CLS e aperta Enter. Ah, desculpa. Isso é para... Perdão. Tá, então vamos fazer mais operações. 2 vezes 8, 16. Tá, então vocês não estão vendo porque minha câmera está na frente. Tá, ótimo. Então, aqui. 4 vezes 4, 16. 2 mais 90, 92. Tá, isso é funcionalidade básica, tá bom? Pode fechar isso aqui agora. Pode fechar isso aqui agora. Vamos baixar o RStudio e instalar. Então, aqui no RStudio, escolha a versão para o seu sistema operacional, né, Windows, etc. E download essa versão free aqui mesmo. Ó, download RStudio para Windows, certo? E daí salva. Eu não vou instalar de volta porque eu já estou com ele instalado. Eu só instalei o R para tentar atualizar a versão dele, mas ele não atualizou. Depois eu resolvo isso. Se for um problema, eu resolvo. Se não for, não vai ser um problema, tá bom? Daí vamos instalar. Ele provavelmente vai dar um erro aqui, que eu já tenho ele instalado, provavelmente, mas... Ok. Basicamente, só seguir os passos, certo? Next, next. Alguém quer falar? Não, versão minha só. Install, etc. Se alguém tiver problema, só... a Fran levantou a mão. Pode falar, Fran. Aham. R tem que digitar r.exe. r.exe. Tá bom? De nada. Tá, então concluí a instalação. E daí eu vou procurar aqui RStudio e abrir ele. Tá, o meu ainda está com a versão 3.6.3, que é a versão antiga, tá bom? Se alguém tiver algum problema para abrir o depois que abrir o RStudio, levanta a mão. E daí eu vou tentar resolver. Vou esperar uns 2, 3 minutos. Ok. Oi. Não é o comando executar. Tá bom, não tem problema. Então instala, a Fran disse que, eu não sei se está todo mundo ouvindo na transmissão do YouTube, mas me falaram que
quando digita o r.exe no comando, na linha de comando, ele não executa nada. Não tem problema, depois isso não é um problema, tá bom? É só uma verificação. Agora a Laura quer falar alguma coisa. Pode falar, Laura. Você tá, não, você tem que clicar na tecla do Windows ali e digitar cmd.exe, que é para abrir a linha de comando, tá? Porque ele abre ali as opções para você abrir os programas, né? Ele abre aquele menu inicial, você digita cmd.exe e daí abre a linha de comando. Deixa eu ver aqui. Tá. Mas assim, se não executou o R, não tem problema. Quando for instalar o RStudio, ele provavelmente vai abrir depois, certo? Então, todo mundo instalou o RStudio e abriu. Se tiver alguma coisa errada, ó, ele é para abrir assim. Então, esse aqui é o RStudio, certo? Esse aqui é o RStudio. O que é o RStudio? Ele é um programa com uma interface gráfica, né? Ele tem esses painéis aqui, eu vou botar meu rosto em cima deles. Tem esse painel, daí tem esse painel e tem esse painel maior. E ele é uma ferramenta para facilitar a sua vida quando você estiver usando o R, certo? Então aqui, nesse painel onde está minha cara agora, é o console, que é aquilo que a gente abriu na tela preta, certo? Então se eu digitar aqui 1 mais 1, ele vai retornar 2. Exatamente daquela mesma forma que estava antes. Se eu digitar 5 vezes 5 menos 9, perdão, se eu digitar qualquer coisa, ele vai executar aqui, certo? Para limpar esse texto, eu aperto Ctrl L, né, vai limpar tudo que está aqui, ou aperto nessa vassourinha que está aqui, tem uma vassourinha onde está meu mouse aqui agora, certo? Bom, então nesse painel onde está minha cabeça agora, eu tenho três coisas. Eu tenho o console, que é onde o R vai ser executado. Eu tenho o terminal, que é aquela tela preta lá, que é o terminal do sistema operacional do Windows, não é do R, é do Windows. E eu tenho essa terceira aba que é o Jobs. Não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos só nos preocupar no console, que é onde a gente vai fazer as operações do R. Nesse painel aqui de cima na direita, onde está minha cabeça agora, é aqui onde eu vou ter as minhas variáveis, a minha tabela com os meus dados, ou os meus arquivos que eu importar para dentro do R. Tá? Então elas vão ficar listadas aqui, certo? Nesse painel embaixo aqui, onde eu vou botar minha cabeça agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui arquivos, então estou nessa pasta, estou com essa pasta aberta dentro do R, então tem aqui aula 1, aula 2, aula 3, etc. Tem os meus gráficos, que eles vão aparecer nesse painel, quando eu fizer os meus gráficos. Daí tem packages, que são aquelas bibliotecas que eu falei, que são as extensões, a gente vai ver isso mais pra frente. Ajuda e um visualizador para outras coisas que não gráficos, certo? Então, basicamente é isso que é o RStudio. Tem muitas outras funcionalidades, mas basicamente vai usar hoje única e exclusivamente o console. Então, o console a gente vai usar nessa aula de hoje e só. A gente não vai fazer mais nada fora do console hoje. Talvez a gente faça um script, mas vamos ver. Ok, vamos para o próximo slide aqui. Vamos voltar para os slides. Claro que eu tive um problema, né? Óbvio que eu tive um problema. Então vamos para os slides. Então, se alguém não conseguiu instalar, levanta a mão agora. Acho que todo mundo chegou no console, todo mundo chegou nessa parte de digitar as coisas no console e aparecer alguma coisa. Todo mundo tentou digitar 1 mais 1. Tá, eu vou confiar que deu certo para todo mundo. Então, vamos para os próximos, vamos continuar. Como usar o RStudio, acabei de mostrar para vocês. Então, funcionalidades do R.
principal, essa é uma calculadora, como eu já tinha mostrado. 1 mais 1, 1 mais 2 é 3. 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 7, 0,1. Então ele tem essa funcionalidade de uma calculadora e ele obedece à ordem de operações, né? Então o resultado disso aqui é 18 e não 20, por exemplo, né? Então a multiplicação tem a prioridade na ordem das operações, então ele vai primeiro multiplicar 8 vezes 2, 16, mais 2, 18, certo? Então, ótimo. Quais são as vantagens em relação a uma calculadora? Bom, uma calculadora você faz cálculos, pode fazer cálculos super complexos, mas geralmente você não consegue armazenar os resultados desses cálculos. Então, vamos voltar lá para o R. Então, aqui no nosso console, eu acho que eu vou aumentar um pouco a fonte para todo mundo enxergar bem. Aumentar aqui para 18, talvez mais, 24. Ok. Então, vamos fazer uma operação bem simples, 70 vezes 7. Isso é 490, certo? Super simples, ok, perfeito. Tá, o que eu posso fazer agora? Eu posso armazenar esse valor dessa operação matemática em uma variável. Eu gosto de chamar de objetos, porque variável implica que esse valor vai mudar, mas na verdade esse valor pode não mudar. Ele pode ser constante ao longo de todo o programa que você estiver rodando. Então eu gosto de chamar de objetos, que é um termo um pouco mais genérico, mas ele tem aplicações é um termo que tem aplicações mais claras. Então, por exemplo, como que eu designo um resultado a um nome? Como que eu dou um nome para esse resultado? Eu vou chamar ele de resultado e eu vou fazer uma setinha para a esquerda, então sinal de menor que e um sinal de menos. Para fazer isso eu posso só digitar Alt e menos, e daí aparece a setinha, certo? E daí eu vou fazer 90 vezes 2. E daí, ok, tá, o que aconteceu agora? Apareceu um negócio aqui do lado. Vamos ver o que é esse negócio aqui do lado. O que ele está me dizendo? Ó, resultado é o nome que eu dei para ele, certo? Eu dei o nome resultado para essa operação 90 vezes 2. Ele vai me dar aqui o nome. Ah, isso pode estar diferente para vocês, porque tem que clicar no aqui, lista ou grid, certo? Lista ou grid. Eu gosto de usar o grid porque ele dá mais informações. Então, nesse grid ou lista, vocês mudam aqui, certo? Lista ou grid. Tá. Então, vamos lá. Eu criei um objeto. Esse é o primeiro objeto que eu criei. O nome dele é resultado. O nome é resultado. Qual que é o tipo dele? É numérico. Qual é o comprimento dele? É 1. É o valor de 90 vezes 2, que é 180. E ele me dá o valor aqui e me dá o tamanho em bytes ou bits. Então, tá. Eu armazenei esse resultado aqui. Ok. Vamos voltar para a apresentação. Então, eu tenho o resultado, né, que é o objeto, que tem esse valor. Eu não fiz 770 vezes 7, mas enfim. Tá. Vamos voltar um pouquinho e explicar que tipos de dados que eu tenho. A gente já viu que eu tenho números, né? Então, calculadora eu uso números. Desses números eu tenho dois tipos: os decimais, que eles têm a classe numeric, e tem os números inteiros, que tem a classe integer, né, que é inteiro. Temos outras classes de dados também. Temos texto, né, que são chamados character ou caracteres, também são chamados de strings, em alguns casos. E eu tenho outros tipos de dados do R, que são fatores, lógicos, true ou false. Lógicos é true ou false, ou seja, verdadeiro e falso. Complexo, então eu posso usar números complexos para fazer algum tipo de cálculo, algum tipo de simulação, algum tipo de... enfim. Tem valores especiais, que é NA, que é não encontrado, NaN, que significa não é o número, e null, que é vazio, ou seja, não há nada, não, é vazio, é nulo. E raw, que é um tipo de dado que ele é uma especificação que a gente não vai usar, é um tipo de dado onde ele é expressado num código hexadecimal. Não precisa se preocupar com isso. Então vamos lá. A gente tem todos esses tipos de dados, né? Tem numéricos, texto, etc. E a gente pode armazenar eles em diversos tipos de objetos, né?
Então a gente tem vetores, matrizes, listas, data frames, fórmulas e funções. Tá, eu já vou explicar o que são eles, mas já vou dizer que nessa aula a gente não vai falar sobre fórmulas e não vai falar sobre funções, tá bom? Porque eles são um pouco mais complexos, então só estou citando. Então, o que é um vetor? Bom, o que a gente criou aqui, esse resultado, ele é um vetor, tá? Ele é um vetor atômico, ele é um vetor que tem apenas um valor. Se eu colocar resultados plural, e daí eu combinar vários valores, como por exemplo, vou combinar o valor C de combinar, tá bom? Esse Czinho aqui é de combinar. Então, não é exatamente combinar, mas para prática sim. Então, eu vou combinar o valor 1, 5 e o 0, certo? Aperto Enter. E agora eu tenho um novo objeto que se chama resultados, que é do tipo numérico, que é a classe numérico. Tem o comprimento 3 e tem 3 valores. Tem o valor numérico de 1 a 3, né? Tem 3 valores, 1, 5 e 0, certo? Então isso é um vetor com mais valores dentro. É um vetor com 3 valores. Então se eu escrever aqui resultados e apertar Enter, ele vai me dar esses 3 valores, 1, 5 e 0. Eu também posso fazer um vetor que eu vou colocar, sei lá, letras. Vai ser o nome desse meu vetor. Então combino a letra A, vírgula, a letra X, perdão, e a letra U, ok? Então agora eu tenho aqui letras. É do tipo caractere, certo? Tem complementos 3 também. Ele ocupa esse tanto de bytes, de bits, não sei agora exatamente, desculpa. E tem os valores A, X e U. Quando eu for especificar letras, texto, eu tenho que botar entre aspas duplas ou aspas simples também funciona, tá bom? Então, letra, aspas simples, T, também funciona, tá bom? O importante é padronizar qual que você vai usar, certo? Deixa eu limpar isso aqui. Tá, então isso são vetores. Vetores são estruturas unidimensionais que aceitam números, aceitam letras, enfim. Então, para criar um objeto, você segue essas regras. Você dá o nome do objeto, né, no lado esquerdo da setinha, daí a setinha para a esquerda e o valor atribuído ao objeto. Você também pode usar a setinha para a direita. Não é muito comum, mas você pode fazer a mesma coisa assim. 99, setinha para a direita, e o nome vai ser 99. E daí aqui vai aparecer 99 e vai ter o valor 99. Ok? Dá para usar a setinha para a direita também. E dá também para fazer uma coisa que é muito pouco convencional, que é, por exemplo, A, setinha para a esquerda, valor 8 e setinha para a direita, B. Não é nada convencional, mas o que acontece? Eu crio o A e o B e os dois têm o mesmo valor, 8. Certo? Desculpa, vocês não estavam vendo o que eu estava fazendo. Perdão. Então, o que eu fiz? Aqui, 99, setinha para a direita, funcionou. E aqui, A e B, seta para os dois lados. E aqui foram criados os vetores A e B. Certo? Esse é o básico, pessoal. Eu sei que parece meio básico demais até, mas tem bastante gente que nunca teve não tem nenhuma familiaridade, então é bom explicar tudo isso. Tá, eu vou tentar focar melhor aqui na apresentação para não cometer esse tipo de erro de volta, tá bom? Então, vou voltar para a apresentação. Então, vamos lá. A gente falou sobre vetores e agora a gente vai falar sobre algumas regrinhas antes. Os nomes dos objetos não podem ter, assim, preferível que não tenham números, né? Então, não pode iniciar com um número. Então, esse nome não pode iniciar com um número. Ele não pode ter espaços ou caracteres especiais, como porcento, e, mais, menos, etc. Ele deve ser descritivo, mas não muito longo. Significa que você deve, assim, você tem que dar um nome que represente o valor que está contido ali, né? Mas isso também essa terceira é uma regra geral, que é para facilitar que você não se perca depois, certo?
Então, vetores são objetos que podem conter apenas um tipo de dado e eles são unidimensionais. Então, alguns exemplos aqui. O vetor 1, ele tem os valores 1, 4, 8, 345, 7.567, certo? E o vetor 2, ele tem esses valores aqui. O que acontece com o vetor 1? O vetor 1, o que vai acontecer? O vetor ele pode conter um tipo de dado, ou ele vai ter que ser ou numérico, ou de texto, ou fator, ou lógico, ele vai poder só conter um tipo de dado. Então, no vetor 1, como todos esses valores são numéricos, tudo bem. O R interpreta isso como sendo, ok, esse vetor tem todos os valores numéricos. Agora no vetor 2, que eu tenho aqui ABC, ok, é texto. 76 é número. 9 escrito por extenso é texto. False, né, de verdadeiro falso, é lógico. E daí 9 escrito como um texto é texto também. Então, o que acontece? Todos esses valores são convertidos para texto. Então, ABC vira texto, 76 vira texto, 9 vira texto, falso. Tudo isso vai virar character, porque não é possível conter vários tipos de dados dentro de um vetor, certo? Então, se eu usar esse comandinho aqui, class, que me diz a classe, e perguntar qual é a classe do vetor 2, ele vai me dizer character, porque eu não consigo converter ABC para um número. Então ele converte todos eles para texto, porque o R consegue transformar tudo isso aqui em texto, mas ele não consegue converter tudo isso aqui para número automaticamente, né? Então todos os elementos dentro desse vetor, dentro desse objeto, são convertidos para a classe character, certo? Matrizes. Matrizes, mesma coisa, são como vetores, mas eles são bidimensionais. Então ele vai ter colunas e linhas. Então para eu criar uma matriz, eu uso esse comandinho aqui, matrix. E daí o que eu falo para ele? Eu dou um vetor, aqui ele tem 4 elementos, então 1, 4, 7 e 10. Né? Então aqui lembra que assim, com esse Czinho eu crio um vetor, que é a combinação desses 4 valores. Daí eu dou mais algumas opções para esse comando matrix, certo? Então tenho ncol 2, que é o número de colunas 2. E daqui byRow é para preencher por linha e não por coluna. Eu já vou mostrar ali para vocês digitando, para ficar mais fácil. Mas o que é essa matriz, então? Aqui, matriz tem uma coluna, duas colunas, uma linha, duas linhas. E a posição do valor 1, desse valor 1, é na linha 1, coluna 1, o 4 é na linha 1, coluna 2, e assim por diante. É essencialmente uma matriz, um objeto bidimensional, que tem colunas e linhas. Certo? Tá, vamos vir aqui e vamos criar uma matriz. Deixa eu limpar isso aqui. Então, vetores a gente sabe que a gente usa o C, né? Que ele vai combinar vários valores e vai criar um vetor com esses vários valores. Vai combinar todos os valores em um vetor. Agora, para fazer uma matriz, eu uso o comando matrix. E daí eu vou passar um vetor para ele. Vamos usar um vetor que a gente usou já. Tá, todos os meus são com números ímpares. Só vamos fazer um novo. Vamos fazer um vetor que tem os valores 1, 4, 6, 7, 8, 9, sei lá. Tem 6 valores, então eu vou dizer ncol, número de colunas, 2 colunas. E daí eu crio essa matriz, que se chama matriz, está aqui, é do tipo matriz, comprimento 6, tamanho, etc. E daí se eu pedir para ele imprimir essa matriz, eu escrevo matriz, aperto Enter e ele vai me mostrar que é uma matriz com 3 linhas, 2 colunas, como eu especifiquei aqui, 2 colunas. E vai ter esses valores aqui. 146, 146, 895, 895. Certo? Tá, Lucas, por que a gente está aprendendo isso? Calma. Porque matrizes são objetos importantes no futuro, quando a gente aprender algumas coisas mais aplicadas, tá bom? Vamos para o próximo tipo de objeto. Então a gente viu vetores, a gente viu matriz e agora a gente vai ver listas, certo? Então listas.
Tá, elas são um pouco mais complexas, mas não no sentido de serem mais difíceis de entender. Elas são um pouco mais complexas porque elas têm outras propriedades. Por exemplo, num vetor, a gente não pode ter, a gente não pode ter mais do que um tipo de dado. Então a gente pode ter ou só números, ou só texto, ou só lógicos, ou só, enfim. No matriz também, isso só pode ter um tipo de dado, uma classe de dado. Para listas não. Para listas eu posso ter o primeiro elemento é uma letra, o segundo elemento é um número, o terceiro elemento é qualquer outra coisa. Então, como exemplo aqui, essa lista ela tem aqui A, depois 45, depois true, depois texto longo. Né? Uma frase, pode ser uma palavra, pode ser um parágrafo, enfim. E daí, se eu pedir para o R me retornar os valores que tem dentro dele, ele vai dar esse container 1, container 2, container 3, container 4. E aqui a gente vê que ó, o A está entre aspas, indicando que é um character, né? É um tipo de dado caractere. Esse container 2, ele é numérico, então não tem as aspas. Aqui também não tem aspas, não tem nada. Então é true, é o valor true, o valor verdadeiro. E o container 4 é um texto longo. Certo? Certo. Agora, elas podem ficar mais complexas porque dentro desses elementos eu consigo colocar mais elementos. Eu só vou dar um exemplo agora, mas depois a gente vai ver como isso é poderoso e como é fácil armazenar alguns dados, especialmente de análise que foram feitas, em listas, certo? Então, assim, lista 2. Eu vou copiar isso aqui e vou colar ali no R. Então, vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui. Lista 2. Então, é uma lista cujo primeiro elemento é ABC. O segundo elemento é uma lista que tem 3 elementos dentro. Um deles é 10, que eu dou o nome para ele. Então, eu dou um nome para o primeiro elemento dessa lista que está dentro da lista. Eu posso dar nomes para todos os elementos. Deixa eu rodar isso aqui e eu já mostro para vocês. Então, criei a lista 2, lista 2. Tá. Deixa eu limpar isso aqui e fazer de volta. Então, aqui. Qual que é o primeiro container? O primeiro container tem aquele ABC que eu mostrei. O segundo container, ele tem uma outra lista dentro, que tem um outro container. E daí o nome desse elemento é elemento e o valor dele é 10. E daí também tem outro elemento que é uma matriz, que tem esses valores aqui. E tem o vetor, que tem esses valores aqui. Então, só para mostrar que eu consigo fazer níveis de lista. Né? Consigo fazer níveis de dados dentro de uma lista. Consigo colocar uma lista dentro de uma lista, dentro de uma lista, e assim até o infinito. Certo? Mas isso só para dar um gostinho, só para mostrar. Então aqui está o representado aquilo tudo que tinha mostrado antes. Né? Então tem o primeiro elemento é o ABC, o segundo elemento tem um outro elemento que é uma segunda lista que tem o nome elemento e assim vai. Eu sei que ficou um pouco confuso, a gente vai ter mais exemplos depois, certo? Tá. O vetores, matrizes, listas, data frames. Esse é o quarto tipo de objeto. Data frame é uma tabela. Tabela, simples assim. Então, eu criei aqui uma tabela, tem valores de x, que é os valores de 1 a 6. Os valores de y é esse vetor aqui, que tem 12, 3, 2, 5.1, 4.50, 0.05. E os valores de z, que é... Daí eu fiz umas coisinhas assim só para montar uma tabela. Então tá aqui, uma tabela. Coluna x, coluna y, coluna z. Tá? Nada de diferente. Mas vamos mostrar aqui como fazer, dar um exemplo mais simples. Né? Então, tabela. A gente usa esse comandinho dataframe, data.frame. Abre parênteses. E daí, e daí aqui eu vou dizer x é igual a... minha coluna chamada... Não, vou colocar aqui. Coluna chamada Lucas. Sei lá. Etc, etc, etc. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho um elemento, 2, 3, 4, 5 elementos. Tá.
Data frames tem que ter em todas as colunas eu tenho que ter o mesmo número de elementos. Então a segunda coluna vai chamar y e eu tenho que dar 5 elementos para ele também. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ok. Criei a tabela, foi criada. Se eu digitar tabela e apertar Enter, ele vai me dar aqui, ó, coluna Lucas, com aqueles valores que eu dei, 1, 4, etc. E coluna Y com os valores de 1 a 5. Super simples. Tem que lembrar do quê? Tem que lembrar do comandinho, data frame, certo? E daí eu posso colocar infinitas colunas, posso colocar quantas colunas eu precisar. Não é a melhor forma de introduzir dados no R, mas é uma das formas. Só quero explicar o que é um data frame. Tá. Continuando então, tá, agora vamos para uma parte que é selecionando elementos. Então, a gente sabe que assim, eu mostrei para vocês que um vetor tem vários elementos. Como que eu faço para selecionar eles? Como que eu faço para selecionar o primeiro elemento de um vetor? Eu uso esse colchetes, tá? Então, eu dei um exemplo aqui. Eu vou criei um vetor chamado elementos, né? Dentro desse vetor tem os valores índice 1, índice 2 e índice 3. Eu quero selecionar o índice 1. O que eu faço? Elementos, abre colchetes, índice 1. Então, o primeiro elemento é índice 1. Os elementos 2 e 3, né, que eu ponho essa combinação, ó, seleciona os elementos 2 e 3, vai ser o índice 2 e o índice 3. E daí elementos colchetes menos 3, ele seleciona todos menos o terceiro elemento. Se parecer um pouco confuso, vamos simplificar. Deixa eu limpar, deletar tudo aqui. Ok. Vamos criar um vetor. Certo? Nesse vetor eu vou colocar os nomes Lucas, sem criatividade hoje, Gabriela, Flávia. Ó, vocês viram que eu coloquei aqui aspas duplas e aspas simples. Não é um problema, mas é bom padronizar. E Cassiano. O que eu errei? Talvez seja essa aspas simples aqui. Olha, eu que falei que não tinha problema, né? Já sei o que errei. O que eu errei? Eu não coloquei o Czinho na frente para combinar esses valores, certo? Então, vetor, Lucas, Gabriela, Flávia, Cassiano. Quero selecionar Gabriela. Então, vetor, abre chaves e qual que é o elemento da Gabriela? O Lucas é o primeiro, Gabriela é o segundo. Então, 2, Gabriela. Vetor 3, vetor 4, Cassiano. Vetor 3, Flávio. E vetor 1, Lucas. Então, assim a gente seleciona os elementos. Ele é indexado número a número. Deixa eu ver que horas são. Tá, estamos atrasados. Então, basicamente é isso. A gente usa as chaves para selecionar o elemento. E daí a gente pode usar, quero selecionar o segundo e o terceiro, coloco o Czinho, e daí abre parênteses, segundo e terceiro. Quero não selecionar o quarto, coloco o menos e não seleciono o quarto, certo? Simples assim. Para matriz, mesma coisa. Só que em vez de você dar um valor, você vai ter que dar dois valores. Então, vai ser linha 1, coluna 2, 1,2, certo? Apenas a primeira coluna, então como que ele funciona? Abre colchetes, linha, vírgula, coluna, certo? Fecha colchetes. Quero selecionar apenas a primeira coluna. Linha fica vazio, coluna coloca 1, primeira coluna. Ele vai selecionar os valores da primeira coluna, que nesse caso são 1 e 7. Então volta, retorna aqui 1 e 7. Abre colchetes. Quero selecionar apenas, desculpa, aqui foi um erro. Então, quero selecionar apenas a segunda linha. Então, linha, antes da vírgula, depois da vírgula, nada. Seleciona a segunda linha, que é 7 e 10. Valores 7 e 10, certo? Tá, já falei que funções e formas a gente não vai ver hoje. E a gente vai também ver a questão de selecionar elementos de tabelas e de listas nas próximas aulas também, tá bom? Mas só para então relembrar, colchetes.
abre colchetes, coloca o número do índice que você quer ver, fecha colchetes e aperta Enter e vai estar lá, vai estar lá o que você selecionou, certo? Então, funções e fórmulas são um pouco mais avançados e a gente vai discutir nas próximas aulas. E a gente tem aqui os operadores que vêm já embutido no R, né? Então, já mostrei que adição funciona, subtração funciona, multiplicação funciona, divisão acho que não mostrei, mas também funciona. Então, se eu digitar 90 dividido por 10 vai dar 9, vai funcionar normalmente. Exponenciação, você usa o acento circunflexo ou dois asteriscos. Problema de teclados em português é que quando você digita o acento circunflexo, ele não aparece já de cara. Então você tem que apertar e daí apertar mais uma coisa para ele aparecer, né? Ou você aperta espaço. Então você aperta lá 4 elevado a 7. Então a exponenciação funciona também, tá bom? Pode ser, vamos mostrar aqui também, que pode ser asterisco duplo, né? Então, um asterisco é multiplicação, dois asteriscos é exponenciação. Então, 4 asterisco asterisco 7 dá o mesmo resultado, certo? Vamos para o próximo slide. Tá. Esse operador, que são dois símbolos de porcento, ele retorna o quê? É o restante da divisão de x por y. Então, se for um número... é o restante da divisão. Não tem que explicar mais que isso. E daí esse porcento barra porcento é a divisão de número inteiro. Então ele vai me retornar... ele não vai me retornar um decimal, ele vai retornar sem o restante, né? Então sem o restante da divisão, certo? Tá, agora quais são os operadores lógicos? Isso é importante a gente saber porque geralmente a gente usa esses operadores para verificar algumas coisas. Então, mas basicamente é muito simples, né? São operadores de inequalidade. Então, operador maior que e menor que funcionam como eles deveriam funcionar. 1 é maior do que 2? Não, não é maior que 2. Então, essa expressão é falsa. Menor igual e maior igual, mesma coisa. 22 é maior ou igual que 22? Sim, então a expressão é verdadeira. Quando eu quero indicar igualdade, eu não uso o símbolo de igual, eu uso o símbolo de igual duplo, que é exatamente igual. Então, 3 é igual a 3, verdadeiro. Quando eu ponho uma exclamação antes do igual, eu estou dizendo não, não é igual. Então, é uma negação. Mesma coisa vale aqui. Negação você geralmente escreve... tem algumas aplicações que a gente vai ver mais pra frente, mas usando esse acento de exclamação. Essa barrinha vertical, que é uma barrinha que no teclado brasileiro está aqui embaixo, está aqui do lado do Z, eu acho, não sei, está por aqui. Ele é o operador OU. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. 4 ou 9 menor do que 10? Não, menor que 9. Sim, verdadeiro. Por quê? Porque 4 é menor do que 9. Certo? Então, só para entender mais ou menos como que funciona. Então, se um desses dois valores, se um ou outro for menor do que 9, vai ser verdadeiro. Se eu escrever a mesma coisa e colocar maior do que 9, vai ser verdadeiro também. Agora, isso não deveria estar certo. Isso não deveria acontecer. Tá. Talvez eu que tenha errado na minha interpretação. Mas enfim, vamos prosseguir. Isso a gente vai usar mais para frente para usar estruturas de repetição, uma coisa que eu vou explicar logo mais. Tá. Agora a gente vai entrar um pouco mais de programação. Eu fiquei meio confuso agora com esse 4 ou 9 maior que 9. Mas enfim, qualquer coisa depois eu dou uma pesquisada e explico melhor na próxima aula. Então vamos parar um pouco. Então a gente viu o quê? A gente viu tipos de dados, a gente viu formas de organizar esses dados, né? Então tem os tipos de dados, numérico, texto, fatores, etc. E não viu todos, mas vamos ver. Formas de organizar esses dados, que são
Vetores, matrizes, listas e data frames. Tem mais, mas vamos com calma. Terceiro, operações, né? Adição, etc. Como selecionar. E agora a gente vai fazer uma coisa que é um pouquinho mais voltada para a programação, que são os condicionais. Né? Então, vamos lá. O que é um condicional? É exatamente isso, uma condição. Ó, se tal coisa for verdadeira, se tal coisa for falsa, fazer isso. Se essa condição for igual a isso, faça isso. Se não for, não faça isso, ou faça outra coisa. Então, qual que é o exemplo que eu coloquei aqui? Vamos dizer que eu tenho um objeto que se chama ligações de carbono. E eu vou dizer ligações que o carbono faz, né? Número de ligações de carbono. Eu disse que é 5. 5 ligações, carbono fazendo 5 ligações. Eu quero conferir, eu quero garantir que o meu carbono na minha simulação, no meu programa, não tenha mais 5 ligações. Então o que eu faço? Eu faço um condicional. Se a condição, né, for verdadeira, faça esse código aqui dentro. Execute esse código aqui dentro dessas chaves. Então, qual que é o código em R que eu devo escrever? Então, se o número de ligações de carbono for maior que 4, me dê um aviso. Mostre esse aviso aqui. Carbono não pode ter mais 4 ligações. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só mostrar um exemplo ao vivo, né? Então, deixa eu copiar isso aqui. Então, aqui. Número de ligações de carbono. Vou criar esse objeto, número de ligações de carbono. Está criado aqui. N ligações. E daí aqui. Se o número de ligações for maior que 4, mostra essa mensagem aqui. O carbono não pode ter mais 4 ligações. Então, vamos executar isso aqui. E o que apareceu para mim? O carbono não pode ter mais 4 ligações. Simples assim. Vamos mudar. Vamos dizer que agora o carbono tem 3 ligações. Então, agora o valor é 3. Né? O valor do número de ligações é 3. Vamos ver o que acontece se eu executar essa condição aqui. Não acontece nada. Ele não vai me dar uma mensagem porque eu só queria saber se ele tem mais que 4. A condição que eu coloquei é assim: se for maior que 4, mostre esse aviso. Certo? Agora, e se eu quiser que ele me dê um aviso se for menor do que 4 também? Daí eu uso a outra palavra-chave, né? Eu tenho a palavra-chave if, então eu tenho outra palavra-chave que é else, que é se não. Se tal coisa for verdadeiro, se for maior que 4, dá o aviso, certo? Se não, abro chavezinhas aqui e ponho o message, né, que não é um aviso. Número de ligações, perdão. Número de ligações, ok. Certo? Então, se o número de ligações é maior que 4, aviso, o carbono não pode ter mais 4 ligações. Se não, me dá uma mensagem, número de ligações, ok. Então, vamos executar aqui, número de ligações é 3. Vamos executar isso aqui. A mensagem que apareceu, número de ligações, ok. Então, uma condição super simples, que é fácil de a gente testar, mas é só um exemplo mesmo para mostrar como que funcionam essas estruturas de condição. Então, eu tenho o if, que é se, e daí a condição aqui dentro, né, que vai ser avaliada em verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, mostre esse aviso. Se for falso, mostre essa outra mensagem. Então, se for verdadeiro, executa o que está aqui. Se não, executa o que está aqui embaixo. Certo? Vamos continuar então. Eu já tinha continuado esse exemplo, mas, né? Então, se N de ligações de carbono maior que 4, aviso. Se não, mensagem. Ok? Bem simples. Não quis complicar muito, porque é uma coisa que é mais fácil aplicada em exemplos bem simples mesmo. Ok, então qual que é o próximo? Isso é bastante usado em programação, a gente vai usar isso mais para frente. Mas assim, essa aula é só explicando em termos gerais, tá? A aula tá acabando já, falta
mais uns 4 slides e eu sei que já estou em cima do tempo. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Agora a gente viu condicionais e agora a gente vai ver estruturas de repetição. Tá, isso pode ser um pouquinho mais difícil de explicar. Porque o que é uma estrutura de repetição? É um pedaço de código que vai ser executado N vezes. Né? Então, vou ter várias iterações. Então, vou ter iteração 1, iteração 2, iteração 3, iteração 4, iteração 5, etc. Então, o que eu estou mostrando aqui, nesse slide? Então, eu tenho o loop do tipo for, certo? For no sentido de para. Então, assim, para i em 1 a 10. Tá, o que isso significa? Significa que eu estou dizendo assim, para a iteração i no range 1 a 10, imprima o número i. Então, eu não sei se está... Eu não consigo ver a expressão na cara de vocês, então é difícil eu entender se está todo mundo entendendo ou não. Mas vamos lá. Para i em range de 1 a 10, imprima i. Então, o que vai acontecer? Ele vai repetir isso aqui que está dentro dessas chaves, né? Vai repetir isso aqui tantas vezes quanto for necessário e quanto eu especifiquei aqui, de 1 a 10, vai repetir 10 vezes. Então, o que ele vai fazer? Vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando acabar esse range, né, quando acabar esse range de valores, ele vai parar de executar. Vamos lá mostrar isso. Então, vamos lá. For, ele até já dá a dica. For, variável em vetor. Então, para i em 1 a 20, print, eu vou dizer aqui print e de volta. E vamos ver o que acontece. Ele vai me dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 20. Tá, vamos limpar. Vamos mudar um pouco isso aqui agora. Para i em, vamos botar aqui paste, Então, o que eu estou falando para ele fazer agora? Cole esse texto iteração e o i depois. Então, ok. Iteração 1, iteração 2, iteração... Acho que deu para entender. O que ele está fazendo? Está repetindo esse comando aqui. Está repetindo esse comando que eu dei 20 vezes e cada iteração com um valor diferente. Então, primeira iteração, o i é igual a 1. Na segunda iteração, o i é igual a 2. Na terceira iteração, o i é igual a 3. Certo? É isso que ele está fazendo. Essa é uma forma de explicar, essa é uma forma de demonstrar. A outra forma que eu vou demonstrar agora é um pouquinho mais interessante. Então aqui, o que ele está fazendo? Para elemento na sequência de 1 a 10, imprima o elemento. Basicamente é isso que eu estou pedindo para ele fazer. Agora vamos mudar um pouquinho. Deixa eu copiar isso aqui e colocar aqui no RStudio para todo mundo ver melhor. Então aqui. Eu vou criar um objeto, um vetor chamado frutas, onde eu tenho banana, maçã e ameixa. Certo? Então vamos criar. Criei. Selecionei essa linha, apertei Ctrl Enter e criei. E daí eu quero o que eu quero que ele faça? O que eu estou mandando ele fazer? Ó, para fruta em frutas, imprima fruta. Então o que vocês esperam que vai acontecer aqui? Banana, maçã, ameixa. Então o que ele fez? Ele imprimiu todos os elementos desse vetor, porque eu falei, ó, para cada fruta, poderia colocar aqui i, para i em frutas, vou botar aqui também. Para a iteração 1 em frutas, imprima i, ele vai fazer a mesma coisa. Banana, maçã, ameixa. Se eu mudar aqui para o, vai funcionar também. Certo? Tá aqui, ó. Para o em frutas, imprima o.
Então, esse i é só um valor simbólico para dizer, ó, é iteração 1, iteração 2, iteração 3, iteração 4 e assim por diante, certo? E daí, em vez de eu especificar um range de valores, de 1 a 10, eu coloquei, ó, só dei o vetor, só dei os valores os valores do vetor frutas, certo? Depois a gente vai praticando essas coisas e a gente vai cada vez ficando mais claro. Eu posso ter vários loops um dentro do outro, tá? Então, se um dia você precisar fazer isso, tem como fazer. Então, eu quero fazer um loop com fruta e as cores das frutas. Então, dá para ir colocando um loop dentro do outro e dentro do outro até a necessidade que você tiver, certo? A gente vai praticar isso melhor na aula que vem, mas basicamente é isso. Eu estou iterando vários comandos baseado na ordem dos elementos de um vetor, ou de uma matriz, talvez, ou de uma lista. Então dá para fazer várias coisas assim, tá bom? E também tem o loop while, que se traduz literalmente como enquanto. Então, por exemplo, enquanto, nesse exemplo aqui, enquanto i for menor do que 6, imprima a iteração i. Né? Daí vai ser iteração 1, iteração 2, iteração 4, iteração 5, e não vai ter iteração 6. Porque quando ele chegar na iteração 6, essa expressão aqui vai ser falsa. Porque o i vai ser menor, o i tem que ser menor do que 6 para isso acontecer. Certo? Então tem que ser menor do que 6 para acontecer. Quando tiver na sexta iteração, o i vai ser igual a 6. Então ele não vai executar isso aqui. Certo? Vamos copiar isso aqui e botar aqui no RStudio para ver ele executando. Então aqui, eu vou dizer explicitamente, não vou botar aí, eu vou dizer iteração 1. Iteração, vou atribuir o valor de 1, certo? Enquanto iteração for menor do que 6, enquanto iteração for menor do que 6, imprima iteração i. O que vai acontecer aqui? Perdão, isso aqui tem que ser iteração também. O que eu estou fazendo errado? Tem que mudar aqui também, tem que mudar tudo. Ok, então vamos lá, de volta. Mesma coisa, pode ser iteração, pode ser ou, pode ser qualquer coisa. Enquanto isso for menor do que 6, imprima iteração e daí o número da iteração, certo? Agora, se eu tirar, o que essa linha está fazendo aqui? O que significa iteração iteração mais 1? Estou atribuindo iteração mais 1 à iteração. Por que eu estou fazendo isso? No final do loop. Por que eu estou fazendo isso aqui no final? Vamos dizer que eu tire isso aqui. E vamos fazer de volta. Vamos rodar isso aqui de volta. Ele vai rodar esse loop infinitamente. Por que ele está rodando esse loop infinitamente? Olha, ele está aqui. Quantas linhas? Deixa eu tentar subir aqui. Quantas linhas já foram? Foi sei lá quantas linhas. Daqui a pouco o meu computador começa a fazer barulho aqui. Deixa eu parar. Ah, tem um botãozinho de parar. Por que ele está rodando infinitamente? Porque o meu valor da minha iteração é 1. Se eu não modificar isso no final, ele vai continuar sendo 1 para sempre. E essa expressão vai ser sempre verdadeira. Então, 1 sempre vai ser menor do que 6, a não ser que eu modifique ele, que era o que eu estava fazendo. Ao final do loop, eu adicionava 1 ao valor de iteração. Para na próxima iteração, ele não ser 1 mais, ele ser 2. Daí na próxima ser 3, depois ser 4. Ele vai somando a si mesmo o valor 1. Porque senão ele vai ficar rodando para sempre, porque iteração, esse valor aqui vai ser sempre menor do que 6. Certo? Vamos para o próximo.
Então, aqui só estava explicando, né? Então, o que eu faço? I igual a 1, atribuindo o valor de 1 a i. While, enquanto i menor do que 6, imprima a iteração i. E depois adicione 1 a i. Porque senão ele vai rodar para sempre. Certo? Então, por enquanto é isso. Eu sei que foi bem complexo. Ó, no canal no grupo, na equipe do Teams, tem um canal só para dúvidas. Eu sei que vocês, a maioria vai ter várias dúvidas. Então coloquem lá as dúvidas. Mas vamos fazer o resumo da aula agora. Então a gente instalou o RStudio. Deu certo? Então a gente aprendeu quais são os tipos de dados, quais são as classes básicas, né, que são numéricos, caracteres. Eu não mostrei fatores ainda para vocês, não mostrei nada de aplicação, mas a princípio vamos só ficar nos caracteres e nos números, tá? Aprendemos o que são objetos e como atribuir valores a eles. Então aprendemos que são vetores, que são objetos unidimensionais. Tem matrizes que são bidimensionais, tem listas que são multidimensionais, né? Tem várias dimensões, tem vários níveis. Tem os data frames, que são as tabelas, que tem linhas e colunas. E as colunas têm nome, né? As fórmulas e as funções eu não ensinei hoje, mas vou ensinar na segunda aula, na aula da quarta-feira que vem. A gente aprendeu a selecionar elementos dos objetos. Então, o terceiro elemento do vetor é o nome do vetor, e daí entre colchetes o 3. Né? O terceiro elemento é o 3, é o terceiro elemento. O quarto é o 4. Eu quero escolher todos menos o 5, coloco menos o 5. Então, assim, funciona para vetores, funciona para matrizes, funciona para data frames também, mas existem outras formas de selecionar colunas, de selecionar linhas. Aprendemos a usar alguns operadores aritméticos e lógicos, apesar daquele meu errinho ali. Então a gente sabe que a adição funciona, a multiplicação funciona. Uma coisa que eu não mostrei é, por exemplo, multiplicação de vetor. Eu vou até mostrar agora. Porque é melhor mostrar agora do que esquecer depois. Então, eu mostrei a operação entre essas operações de multiplicação, exponenciação, entre dois números, mas eu também posso multiplicar vetores. Então, se tem um vetor A, que os valores 1, 2 e 4, eu tenho um B, que é 4 e 10 e 20. Então eu tenho A e tenho B, certo? Eu quero multiplicar A vezes B. A não foi encontrado. Ok. Então deixa eu limpar isso aqui. A vezes B. O que acontece? 1 vezes 4. 4. 2 vezes 10. 20. 4 vezes 20. 80. Então ele vai multiplicar o elemento por elemento. Então vamos tentar exemplificar isso aqui. Então eu vou replicar ali. Eu tenho o vetor que é o A, né? Que é 1, 2 e 4. Eu quero multiplicar pelo vetor B, que é o quê? 4, 10 e 20. Isso aqui vai ser igual a um vetor também. O que vai acontecer? 1 vai multiplicar por 4, 2 vai multiplicar por 10 e 4 vai multiplicar por 20. Então, 4, 20 e 80. Certo? E se eu tiver um vetor que seja... Se eles não tiverem o mesmo número de elementos? Bom, vamos dizer que aqui eu tenho 1 e 2 vezes 1, 2 e 3. O que vai acontecer? Bom, mesma coisa. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. E o 3 vai ser multiplicado por quê? Não vai ser multiplicado por nada. Que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Isso vai funcionar em vetores, em matrizes, etc. Então vamos dizer que eu tenha um vetor C aqui. Deixa eu mudar aqui. C, que é 1 e 2. E eu tentar multiplicar A vezes C. O
que vai acontecer? Um aviso, ó. Em A vezes C, o objeto mais longo não é o múltiplo do objeto mais curto. Certo? Então, o mais longo não é um múltiplo, o 3 não é um múltiplo de 2. Mas se eu tiver um vetor com 4 elementos, aí o que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui. Uma boa coisa de eu não ter esquecido de mostrar isso. Vamos dizer agora que eu tenha 4 elementos. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então eu tenho um vetor aqui com 1 e 2 de volta, vezes tenha 3, 4, 5, 6. Certo? Então, 1 vai multiplicar por 3, 2 vai multiplicar por 4, 1 vai multiplicar por 5 e 2 vai multiplicar por 6. Então, isso aqui a gente vai ter 3, 8, 5, 12. Esse vai ser o nosso vetor resultante. Porque o R ele recicla, ele vai reciclar esse vetor menor aqui, que é um múltiplo de 4, para completar essa operação. Certo? Eu acho que vamos acabar por aqui, então. Acho que vamos acabar por aqui, é um bom lugar para acabar. Mas daí a gente também aprendeu as estruturas de condição if, else e também os loops, o for loop e o while loop. Ok? Então, por enquanto, bastante coisa para absorver. Eu vou passar uma listinha de exercícios por e-mail para vocês, para tentar fixar um pouco desses conceitos. Eu passei uns 15 minutos. Mas por enquanto é isso. Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, ali no canal de dúvidas, vocês podem escrever qualquer coisa ou manda um e-mail. Eu acho mais interessante as pessoas colocarem as dúvidas no canal do Teams, porque daí todo mundo consegue ver as dúvidas e daí eu já respondo para todo mundo. E se alguém tiver alguma contribuição para fazer, também pode responder. Mas, em geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Eu acho que foi um pouco maçante demais, mas não se preocupem porque a gente vai aprender essas coisas ao longo do tempo. Muito do que a gente fez aqui a gente vai repetir em todas as aulas. Então isso vai ser fixado ao longo do tempo, certo? Então é isso e até a próxima. Se alguém quiser ficar para conversar depois aqui na sala, eu vou continuar mais um pouco na sala, tá bom? Então até mais. Tchau, tchau. Oi.